Bom, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Podnet, né? O podcast da HNet. Hoje vamos falar um pouco aqui de links banda larga, links dedicados, como que você pode estar usando isso na sua empresa, ou qual é a melhor hora de você contratar, né? Um link, que link seria esse? O link banda larga, o link dedicado? E para começar esse Podnet hoje, eu vou me apresentar. Meu nome é Tadeu William, eu faço parte do setor corporativo aqui da HNet, e estamos aqui com alguns colegas também que da área técnica, né, que eles vão se apresentar. Fala pessoal, eu sou o Diego, sou gerente do NOC e do TI da HNet. Só me apresentando um pouco mais, nosso conhecimento aqui é em redes, né? Vamos explicar bem para vocês a diferença aí do banda larga e do dedicado, como o Tadeu ele falou. E acho que vai ser um conteúdo bem interessante. Meu nome é Maurício, eu sou analista sênior nível 3. Analista nível 3. Tenho um pouco de experiência também na área de rede e vai ser um pouco focado na nossa conversa aqui hoje. Um ponto interessante, né? Assim, a gente já meio que dá uma adiantada, mas a gente acaba voltando ao tema. Maurício, ele se apresentou aqui como nível 3, o esquema, a divisão que vocês têm lá no NOC, né? Que é Justamente. a divisão nível 1, né? Que é muito, eu acho muito organizado esses setores, assim. Sim. É a divisão nível 1, a divisão nível 2, né? E a Isso. divisão nível 3, assim. Isso. Para quem não conhece, vou até falar rapidinho, foge do assunto, mas acho que é importante o pessoal conhecer também como é que funciona o NOC. O nível 1 é aquela galera que fica atendendo o técnico de campo, né, com demandas mais relacionadas a cliente banda larga, provisionamento de equipamento, configuração. O nível 2 já presta atendimento ao cliente corporativo e link dedicado, que a gente vai falar bastante aqui hoje. E também monitoramento de rede, né, aciona a equipe de campo para fazer reparo, né, reconhece os alertas. E o nível 3 fica na camada mais alta da rede ali, por isso que a gente chama de nível 3. Fica mais na parte de configuração, de BGP, de switch, de equipamento, balanceamento de tráfego, né, de rota, anúncios de IP. Então, essa parte mais alta fica com o nível 3. E dentro do NOC, hoje, a gente também tem um departamento de ativação, mudança de endereço, que cuida, né, justamente da ativação dos clientes. É bem dividido. Hoje, por exemplo, ali, o cliente de empresa, ele deu um problema. Ele entra em contato com, que é um dos pontos, né, de quem contrata corporativo, o link para seu pequeno, médio, grande provedor. Ele deu um problema ali na sua empresa. Ele aciona, né, o número que é específico, esse número para ele, além do 0800 que a gente tem na empresa. A gente também tem Justamente. quem contrata corporativo, ele tem um número Um contato específico, né? específico, né? Quando ele entra em contato, ele cai em qual camada dessa divisão aí do NOC? Pronto, ele cai no nível 2, que é a equipe responsável pelo atendimento, e o nível 2 está ali junto com o nível 3, né? O nível 3 fica na retaguarda para auxiliar o nível 2 se for uma demanda mais complexa. Tem o 0800 também para o corporativo e link dedicado, e tem um ramal específico para ele, né? Quando ele ligar lá, a URA vai dizer qual é o ramal específico, ele vai digitar esse ramal e não vai para a fila de atendimento comum do cliente banda larga, vai ser direcionado para essa fila. Então, a gente vai começar aí na sequência, né? A gente fez um levantamento de qual poderia ser as dúvidas, né? Que uma pessoa que está contratando um link, qual link eu devo contratar para minha empresa. Então a gente fez um levantamento, fez um brainstorming aqui e a gente vai trazer para vocês aqui alguns pontos. Sim, eu gostaria de começar com um questionamento que chega bastante para a gente. O que é a internet banda larga, né? O que é a internet dedicada? Qual é a diferença? Tem muita gente que acha que a internet ela é diferente a depender da entrega, Eu escuto né? muito isso aí. Então, há muito tempo atrás, quando eu entrei na HNet lá em 2014, eu tinha essa impressão também. Eu achava que um mega internet dedicada
seria muito mais potente, vamos dizer assim, que 100 mega, por exemplo, de internet banda larga, entendeu? Mas o que que é a internet, para começar falando isso? A internet é uma rede de redes, né? Onde tem milhares e milhões de servidores, computadores conectados, né? Uma teia, literalmente. E o que o provedor vende é o transporte, né? O Do acesso, né? cliente, isso, o acesso do cliente para essa rede. Independente se é banda larga, se é dedicada. O principal diferencial, que a gente vai falar de muitos pontos aqui, mas para mim o principal diferencial destes dois é a entrega do serviço, né? É o atendimento, principalmente, é a infraestrutura que a gente entrega, né? E algumas configurações à parte ali que a gente vai falar aqui no decorrer do podcast. É, quando eu vou atender um cliente, que ele geralmente é uma empresa que a empresa está começando ali, ele me faz esse tipo de pergunta. Agora, uma pergunta muito interessante que chegou para mim, você falou aí da questão das internets, né? Banda larga e dedicada. O cliente me fez uma seguinte pergunta: olha, eu tenho um link de 200 mega e eu vou fazer um download de um arquivo. Maurício, talvez ele pode explicar isso melhor. Eu vou fazer um download de arquivo. E eu vejo lá que está baixando esse arquivo a 20 kbytes por segundo, não é isso? Ou a 20, Isso. 20 kbytes por segundo. Se eu colocar um link dedicado, um link corporativo, eu vou conseguir baixar um link corporativo de 200 mega. Eu vou conseguir baixar a 200 mega por segundo? Não, porque assim, a conexão do que a gente vende de velocidade para a taxa de transferência do download é diferente. A velocidade que a gente vende, ela tá ali, se a gente for pegar a escala, né? Ela tá ali em kbps. E a taxa de download que a gente vende, né? É por BPS, né? Isso. Aí, assim, a gente tem que ter aquela divisão por 8, né? Que a gente tem que fazer a divisão por 8. Então, se eu tenho 200 megas, quanto de download eu vou baixar? Eu tenho que pegar e dividir aquele valor por 8. E aí a gente acha a taxa de transferência que a gente usa. Então, assim, os 200 megas de download de um corporativo para um banda larga, no final das contas, é a mesma coisa. É só dividir por 8 que você vai ter a mesma taxa de transferência de download, né? Eu gosto de usar bem uma analogia para explicar a situação. Porque, como o Maurício falou, né, a gente vende bits e na hora do download o cliente consome bytes, né? Mostra lá no gerenciador bytes. E um conjunto de 8 bits é um byte, ou seja, o número lá vai ser 8 vezes menor. Inclusive, já teve muitas discussões aqui interna, né, com alguns clientes por conta disso. O cliente ele contrata 200 megabit e ele quer ver na taxa de transferência 200 megabytes, né? E é unidade ali diferente, né? A analogia que eu gosto de fazer é o seguinte: vamos supor que eu vou na feira comprar laranja, beleza? Eu compro 100 unidades de laranja, correto? 100 unidades de laranja. Que é um cento. Justamente. E aí eu pego essas laranjas, coloco em redinhas de 10, né? Para simplificar a conta, coloco em redinhas de 10 e vou vender ali no sinal ou na BR, né? Eu vou vender 10 dezenas, correto? Sim. Comprei 100 unidades e vou vender 10 dezenas. É a mesma quantidade de laranja, Sim. não é? Mas o número, a gente pode observar que o número é diferente. Eu comprei 100 e vou vender 10. Então, por isso que alguns clientes, né, até mesmo tem pessoas de dentro mesmo, né, da parte de redes que ainda não entendem bem essa dúvida. tem essa dúvida ainda, né, com relação à taxa de transferência. É mais ou menos dessa forma. Então, a gente chega nesse ponto, como que é a internet, né? E como que é um link corporativo e como que é um link banda larga, né? Banda larga é basicamente um link doméstico, não é isso? Não seria isso? É um link que você compra, que ele não tem uma simetria de banda, né? Que ele não tem a mesma velocidade de download up. Ele é um link que você contrata mesmo para residência, né? Então, você coloca ali um roteadorzinho que, na maioria das vezes, não é um roteador tão robusto, né? Que aguenta algumas conexões ali, que é o suficiente. E hoje, a gente com a frequência de sinal 2.4, 5.8, e a gente sabe que o 2.4 joga mais e o 5.8 joga menos, né? Algumas casas estão precisando ter de repetidores, né? Os mesh, que a gente chama de rede mesh, né? Justamente. Acho que a principal característica da internet banda larga é justamente essa daí que você falou, né? É ter um padrão. A gente
tem uma rede, né, que a gente chama de rede GPON, a forma que a HNet trabalha. É a rede que é compartilhada, né, só que com toda a segurança, para um cliente não enxergar arquivo de outro cliente, isso daí é fato. E o cliente normalmente tem um roteador, né, que é um roteador residencial, é um roteador que suporta ali 10, 15 conexões, né? Então, é uma instalação padrão. Para o cliente usar no dia a dia, a internet funciona Perfeito. perfeitamente, né? A gente oferece plano de até 500 mega hoje, que é mais que suficiente para o cliente utilizar ali no dia a dia. E já o dedicado tem uma certa infraestrutura, né? O nível de serviço ele é maior, né? Porque assim, hoje Justamente. um cliente banda larga, ele tem um nível de serviço um pouco menor do que um corporativo, por exemplo. Quando a gente volta para uma empresa, sei lá, tem 10, 15, 20 pessoas trabalhando simultâneos com o computador, com o celular, tem ali uma infraestrutura de telefonia, que ele precisa ter uma telefonia, tem uma infraestrutura de Wi-Fi, que precisa todos terem acesso. Então, assim, o nível de serviço de uma empresa ela é muito maior em questão de demanda do que uma rede interna, uma rede de uma residência, né? Que não tem esse nível, esse consumo tão grande. Então, a grande diferença seria essa, basicamente. E a instalação do corporativo ela é customizável, né? Então não tem um padrão na maioria das vezes. A gente vai entender o cenário do Sim. cliente, qual equipamento, né, que vai suportar corretamente, se o cliente vai precisar, por exemplo, de um transporte, a gente coloca um equipamento específico ali para fazer um túnel, para oferecer mais segurança. Então, o diferencial na entrega do serviço é principalmente Ela é essa, personalizada nesse, personalizada. nesse. E até uma coisa bacana que a gente tem hoje, que é essa questão dos transportes. A gente hoje consegue interligar filial e matrizes em cidades distintas usando nossa rede. Isso é um dos temas que a gente levantou, até que a gente vai aprofundar um pouco essa discussão, que eu queria saber também, né, detalhes, alguns pontos desse transporte sistema, que a gente é um sistema que a gente comercializa, né? Sim. Sim. Assim, concluindo, né? Hoje, a empresa que ela contrata com a gente essa interligação, a gente consegue entregar tanto a rede interna da matriz para a filial, como ao contrário. E a gente também consegue entregar links diferentes de cada um. Isso é vantagem para a empresa porque você diminui aquele gap, né, de ter que ir para a internet lá para o servidor mais próximo e voltar. Você consegue gerenciar mais também. Você tem esse gerenciamento melhor. A pessoa que é responsável pelo TI. Ele tem aquele gerenciamento da rede, ele sabe o que está consumindo da rede, ele sabe o que está sendo usado na rede. Além disso, tem também segurança, porque seus dados estão trafegando dentro de uma rede privada, uma rede segura, rede própria da HNet. E a gente tem aí diversas empresas, você deve saber, tem diversas empresas que usam esse método hoje que o pessoal está trabalhando sossegado, que foi a solução para o problema deles. Que antes eu usava VPN, né? Tinha que conectar lá no servidor externo. A VPN, eu brinco que a VPN hoje você dá muitos saltos, né? Isso. Você depende da sua internet, aí você entra na internet de outra internet que o outro computador está conectado. Então depende de dois provedores ali Sim, e as rotas que esses provedores estão passando. Então, geralmente, a VPN ela é uma rede privada, mas que roda em vários links diferentes. Então, pode ter problema aí com latência, né? Com rotas, exatamente. roteamento e tudo. E E quando você tem dependendo, interligação, não, funciona. que já é direto. Você sai do mesmo provedor para uma rede interna, independente de link ou não, É. né? E Você tá. continuando no mesmo provedor, é tanto que a gente costuma. Teve um cliente nosso mesmo que contratou que ele ficou maravilhado com a latência que ele tinha da matriz para filial, que foi 3 milissegundos. A matriz e a filial dele tava conversando 3 milissegundos. Eu falei, moço, aqui pra mim é uma maravilha, É porque. praticamente um cabo de rede ligado numa placa na outra. Exatamente. Foi o que ele falou. É como se eu tivesse uma placa de rede aqui ligada na minha rede da minha É, filial. O nome técnico disso é MAN, né? É, Metropolitan Area Network, né? Se cara, não me engano. network. Como se fosse uma LAN, só que em uma rede um pouco maior, né? Que normalmente é de uma cidade para outra. Uhum. Já que a gente está partindo desse tema aí, eu lembrei de um case de sucesso aqui que a gente teve, com relação a isso que o Maurício falou. Além da gente entregar a internet
na matriz e a internet na filial, né? Muitos fazem como o Tadeu falou, uma VPN, então o tráfego vai na internet, né? Depende de outras operadoras, para depois chegar na matriz. A gente já interliga, né? Dentro da nossa rede, latência de no máximo 3 ms, a filial e a matriz. E cada ponto com sua própria internet. A gente já teve casos do seguinte, onde o cliente tem uma matriz, né? Com um link, tem uma interligação para a filial e a filial não tem link. Então a filial depende da internet da matriz para navegar. Ele vem buscar dados internos, né? Servidor, aquelas coisas, mas também o tráfego de fora da rede vem buscar também na matriz. E a gente consegue fazer com que a internet da filial, né, vendendo um plano para a filial, saia diretamente Da matriz. para a internet. Né? Não dependa da internet da matriz. A rede, sim, opa, é conteúdo local, vou buscar na matriz. É conteúdo de fora da rede, vou buscar na filial. Se esse caminho se romper ou se tiver qualquer problema na matriz, a filial continua funcionando. E cria como se fosse um cenário de redundância, né? Cria como se fosse um cenário de redundância, porque, tipo assim, dependendo do gestor de TI da empresa, ele pode ver essa situação como, por exemplo, opa, eu tenho como fazer essa interligação direta da minha matriz com a minha filial. Se caso cair, eu tenho a conexão com a internet ali, eu posso usar a internet para poder né, conectar a matriz ali via internet, né? Então, tipo assim, cria um cenário de redundância. Claro que se aquele equipamento interno der problema, parar tudo ali, não tem muito o que fazer. Mas, Agora, olha que analogia boa a gente tá falando, a gente começou falando do link, a gente já chegou na interligação. Olha que analogia boa. O que que você tem uma interligação. Geograficamente, vamos pensar aqui no mapa do Brasil, uma VPN é como se você estivesse em Salvador e fosse conectar com São Paulo, mas que você vai lá em Brasília, né, e volta para São Paulo. Então, ou seja, você sai do seu provedor, vamos supor que você tem HENET, né? Aí você vai contratar uma VPN desse serviço de VPN que a gente tem, né? Tem vários aqui que não cabe citar os nomes, mas tem vários serviços. Você vai contratar uma VPN, ou seja, você vai sair do seu link, vai para o servidor da VPN, vai passar pela VPN que está lá hospedada em algum ponto, né? Ou seja, você vai em Brasília, sai de uma dependência aqui da HNet, vai depender de outro, né, que seria o servidor da VPN, e depois você vai chegar a ter. Eu falei São Paulo? São Paulo. São Paulo. Então você vai chegar até São Paulo. Então você vai fazer um formato, né? Você vai lá numa ponta e volta na outra. E quando você tem a interligação da HNet, não. É como se você pegasse um voo diretão de Salvador ali, ó, desceu para São Paulo sem passar por lugar nenhum. Que já cai, né, no outro ponto. Então vamos botar aqui para um cenário regional, né? Um regional nosso aqui. A gente tem Vitória da Conquista, uma cidade muito importante para quem está assistindo esse podcast. Vitória da Conquista é uma cidade muito importante aqui no interior da Bahia. Você tem uma empresa em Vitória da Conquista e Vitória da Conquista ela está localizada no sudoeste da Bahia. E você tem cidades, pontos, né? Eu tenho empresas, por exemplo, que são clientes nossos que tem ponto em Vitória da Conquista e tem ponto em Itabuna, que já é uma cidade também importante do sul da Bahia, e tem ponto em Barreiras, que é outra cidade muito importante no oeste da Bahia. Para se ter uma ideia de quilômetros, Itabuna a Barreira dá quase 1.000 quilômetros hoje, né? É quase a distância da gente aqui nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro. Então são quase 1.000 quilômetros. Aí a pessoa vai lá e contrata um link principal, né, dele em Vitória da Conquista e tem duas interligações. Uma na filial dele em Itabuna e uma na filial dele em Barreiras. Né? E aí você vai ter praticamente um tráfego com a latência muito baixa. Né? Ele quer dar baixa, ele quer fazer uma operação no sistema dele lá e ele quer, sei lá, dar baixa na mercadoria, emitir uma nota fiscal, né, de uma venda que foi feita em Itabuna, automaticamente em tempo real, né? Já cai no sistema dele Vitória da Conquista. Sim. Ou a filial dele de Barreiras quer fazer alguma operação em Itabuna, que passa por Conquista já cai em Itabuna muito rápido. Então, assim, não depende de muita coisa, né? Para você ter uma conexão desse nível aí. E se a gente for olhar também, além dessa questão, a gente também tem a questão da segurança, né?
Porque assim, Sim, se sim. você se conecta a uma VPN de terceiro, você está sujeito à manipulação de tráfego daquela rede de terceiro. Então vamos supor que se você conecta a uma VPN que não é segura, você está sendo monitorado, você está tendo seus dados roubados, né? Você está tendo, você tá sendo monitorado. Então, assim, a segurança é muito maior, porque você vai estar numa rede privada, numa rede interna que só está comunicando ali a sua matriz com a sua filial, não passa por rede de terceiros. Claro, vai passar pela rede da HNet, mas uma rede direta, não passa por nenhum tipo de manipulação de dados, né? Esse ponto eu ia reforçar, ainda bem que você falou, porque é muito importante, né? Sim. Às vezes não é muito falado, né? A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, com a empresa da gente, né? Mas a questão da segurança é muito importante e o fato de trafegar numa rede privada, isso é indiscutível, né? Sim. Sem contar também que este tráfego de interligação não depende de internet, né? Hoje a HNet, ela é muito bem servida com relação a link, a conexões, a troca de tráfego com o operador. Então, para a gente sentir um gargalo, tem que ser Uma algo, falha uma gigantesca. falha gigantesca que afeta o Brasil todo, né? Porque a gente tem É. troca de tráfego com várias operadoras. Mas pode acontecer, como aconteceu ano passado em Salvador, né? O cabo submarino rompeu, o SAM-1 rompeu. Então todo o tráfego que tinha Salvador, São Paulo, Salvador, Fortaleza ficou fora, né? Quem passou por isso, quem é mais a região norte lá, sofreu bastante, Sim. porque as operadoras que usavam esse link, né? Todas tiveram praticamente quase nada de banda, né? Dependiam de rede terrestre, que na época não tinha muito investimento, porque o cabo submarino supria. Então, num caso desse, por exemplo, a VPN não iria funcionar com qualidade. Ficou Sim. mais de um mês com esse problema, Essa né? falha. É, e então a rede, o tráfego, né, passando por uma rede interna, por uma interligação, tem mais uma vantagem que não depende De redes de redes terceiras. externas, né? É. Sem falar também na qualidade que a gente tem hoje de rede, né? A gente tem uma rede segura, com monitoramento 24 horas, com pessoal para dar manutenção 24 horas. Então, assim, é uma rede bastante segura, fora a redundância, né? Porque assim, a gente não tem uma rede hoje Justamente. sem uma redundância. Quando a gente projeta uma rede, a gente nunca pensa só puxar uma fibra. A gente sempre puxar uma fibra e ter uma fibra redundante ali para não ficar, né? Se tiver romper ali, não ficar fora. Então, assim, além da segurança de acesso, a gente também tem uma segurança de infraestrutura, né? Para manter ali funcionando em E tempo tudo real. de alta capacidade, né? Porque não adianta você ter um link backup ali para suprir um rompimento e ele não ser o O suficiente para segurar suficiente, toda a né? carga, né? Ô, Diego, uma dúvida aqui. Em caso de banda larga comum, quais, por exemplo, o cara vai ter uma empresa agora, quais os benefícios que ele teria? Assim, né, a gente sabe do preço, né, do banda larga comum, que é o doméstico que a gente tem aí, mas assim, além, se o cara, não, eu não quero o link corporativo, eu quero contratar um banda larga comum, ele tem algum benefício para a empresa dele, alguma coisa assim? Olha, vai depender do uso, da usabilidade daquela empresa, né? Por exemplo, eu tenho um sistema aqui ou eu tenho um site hospedado que precisa ser enxergado externamente, né? A conexão banda larga não oferece essa, essa funcionalidade, Possibilidade, vamos dizer, né? essa possibilidade, né? Porque um dos pontos positivos, né? Um dos pontos fortes aí do corporativo é a entrega do IP Do IP fixo, fixo. né? Então, a depender do uso, com plano banda larga, o cliente não vai conseguir. Outro ponto também que eu considero bastante essencial para uma empresa que usa a internet para faturar, né? Porque tem empresas também que têm um sistema interno, só usa a internet para uma atualização, né? Para uma navegação ali mais simples, mas a empresa que usa a internet para faturar, precisa de internet o tempo todo, o que ele vai ter no corporativo, né? Um SLA muito menor, né? E um atendimento tanto remoto como presencial 24 horas. A gente tem no banda larga um atendimento 24 horas remoto, correto? Porém, presencial, a gente tem ali a escala, né, de atendimento. O corporativo, quando é um link dedicado ao corporativo, é 24 horas full, né? Tanto o atendimento quanto o suporte técnico para a equipe.
Monitoramento. monitoramento, principalmente monitoramento, tem equipe também, pessoas você precisa, eu tô com um problema aqui, a gente tem a equipe que tem capacidade para entender do problema, né? Claro, que se for um problema relacionado a algum sistema, alguma detalhe interno, a gente pode não entender ou não conseguir resolver, mas relacionado à rede, toda a equipe é bem preparada com conhecimento para poder atender nesses casos. Pegando um gancho aqui, Maurício tocou num ponto, e um gancho seu também, a questão lá da faixa de IP, né? Que o corporativo tem. Eu vejo que muitas pessoas, por exemplo, têm ali um acesso, né? A site da Receita Federal, site de bancos, sites governamentais, que a gente chama assim, que constantemente cai na blacklist, né? Na lista negra lá, com a faixa. E o cara, quando ele está no link banda larga, é mais comum, né? Você ter o acesso a essas faixas de IP ali, às vezes a faixa que ele está utilizando, porque o IP dele é dinâmico, não é isso? A Exatamente. faixa que ele está utilizando no momento vai ali, cai na blacklist, e ele fica sem acesso. Eu já vi muitos escritórios de contabilidade me ligarem, que usava banda larga na época, né? Me ligaram, eu tô com um problema aqui para me acessar o site da Secretaria da Fazenda ou alguma coisa. E a gente chegava naquele cliente ali, na época eu era técnico, chegava e via que a faixa de IP dele tinha caído na blacklist. Por algum motivo, né? Alguma tentativa ali de alguma máquina que estava usando aquela faixa, né? Porque hoje o banda larga, não sei se ainda continua assim, ele tem uma faixa de IP e geralmente um computador ali tenta fazer algum acesso malicioso ou tem algum vírus. Algum vírus, né? E aí o site lá da Receita ou da Secretaria, ele vai lá e bloqueia, correto? Correto. E aí, assim, o cliente, hoje que ele é corporativo, ele tem uma faixa de IP, ou seja, /30, né? Que ele teria mais 2 IPs ali disponíveis para ele usar, ou um /32, que seria um IP só, né? E ali, esse IP, ele é registrado, não é isso? Ele tá Sim. lá, se você pesquisar na internet, vai sair o CNPJ da empresa, né? Ou o CPF. Vai estar lá dizendo que o IP tal tá sendo registrado na empresa tal. Então, se ele tentar fazer algum acesso malicioso, alguma coisa em alguns sites desse, vai saber que é ali, então a gente vai conseguir identificar o problema mais rápido, não é isso? E vai conseguir ter o possível desbloqueio ali com o site ou a troca da faixa de IP dele para ele não ter seu serviço interrompido, correto? E Correto. aí eu enxergo isso também com uma vantagem, né? De quem tem um corporativo ali, eu tô ali, vamos supor que é uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento de software, né? Então ele está ali fazendo teste toda hora para poder emitir nota fiscal eletrônica ali, então ele está validando ali o sistema dele com Receita ou com Secretaria da Fazenda, etc. E aí ele precisa dali de ter uma identificação, né? Oi, site, sou eu aqui que estou só fazendo teste aqui e tal. Talvez eu estou batendo na sua porta aqui toda hora, mas eu só estou testando aqui para meu sistema emitir nota fiscal, etc e tal. E é muito importante a gente tocar um pouco nesse assunto, né? Porque eu não sei se ainda chega para vocês ali muitos chamados, mas eu tenho clientes, provedores que já me ligaram, William, eu estou com um cliente tal ali que não está conseguindo acessar o site de banco, ou não está conseguindo acessar o site da Receita. O cara está ali precisando emitir uma nota fiscal que está com um caminhão saindo para tá carregado, tá esperando só a nota fiscal, né, para poder viajar e tudo. O caminhoneiro tá parado ali e tudo, eu não tô conseguindo acessar. E aí a gente vai ver, né, o cara ele tem um banda larga ou ele é um cliente de um provedor que é cliente nosso e ele tá lá com banda larga, ele não tem prefixo na ponta e o cara ficou ali bloqueado por conta disso. Uhum. Sim. É interessante falar sobre isso aí, porque assim, a internet, ela não foi, vamos dizer assim, criada para suportar, né, a quantidade de usuários que a gente tem hoje, né? Falando de IPv4, só existe pouco mais de 4 bilhões de endereços, né? Veio o IPv6 aí para suprir essa necessidade, né, para acabar com esse problema de blacklist, porém o IPv6 ainda ele é muito pouco utilizado, né? A HNet já desde 2016 já distribui IPv6 para todos os nossos clientes,
porém o destino que a gente vai consultar também tem que estar IPv6, isso está em Dificulta, né? passos curtos ainda. E como você falou, o IP do cliente corporativo ele é compartilhado, né? Então, isso não é algo que a HNet faz mundialmente, isso tem que ser feito, Do porque banda larga, senão... não? Oi? Do banda larga, não? De banda larga, É, sim. banda larga. Isso tem que ser feito porque senão a internet não funciona, né? Não existe IPs públicos É. suficiente para todos os usuários. Então, quando um cliente, às vezes o cliente nem faz esse tipo de acesso, né? É um cliente vizinho, né, que está por trás da mesma faixa de IP, faz esse acesso, ou como vocês falaram, um vírus no computador, por exemplo, fica É mais comum disparando. o vírus, né? Isso, fica disparando acesso o É. tempo todo. E aí, o firewall daquele servidor é ensinado a se proteger, né? Opa, tem muito acesso vindo daquele dispositivo, daquele IP em específico. Ele está querendo me atacar, está querendo, né? Está sendo um acesso malicioso. Eu vou dropar aqui, normalmente por 48 horas, 72 horas. E aí, todo mundo que está atrás daquela faixa de IP, né? A depender do provedor, a HNet é em 32 e 64 clientes ficam atrás de um único IP, todo mundo atrás daquele IP banda larga vai ficar com a internet, né, com um acesso àquele site bloqueado por um determinado tempo. Assim, a questão do vírus, ele é muito mais comum, porque hoje algumas empresas assim, não têm uma gestão de TI mais a fundo dentro da empresa. Então os acessos eles ficam liberados. Isso pode acontecer numa empresa também. Mas é um acontecer mais difícil, porque quando você tem aquela gestão melhor ali da sua infraestrutura, da sua rede, você consegue evitar. Então, se você recebe um IP público ali direto, um IP roteado, você tem mais segurança com relação a isso, porque se tiver acontecendo, você já sabe que é dentro da sua empresa. E, pô, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, vou investigar. Já se torna mais fácil a busca pelo problema, né? E Então, também o diagnóstico, né? Liga para o exatamente. provedor ali, eu tô precisando de um acesso com urgência e tal. É, Você já, opa, se tem alguma coisa de errado na sua empresa, mas a gente vamos tomar providências aqui para você liberar a sua sim. demanda, né? Sim, Justamente. sim. Diferente de uma rede compartilhada, né? De uma rede residencial. Que ali você tem, sei lá, 32 clientes em cima. Qual cliente você vai saber qual é? Ou seja, às vezes 64, né? Qual Sim. você vai saber qual é que tá jogando vírus na rede? Até descobrir a pessoa ali mesmo já às vezes descobre, mas é muito mais difícil. Então, tendo essa vantagem de você ter um IP destinado somente para sua rede, você evita essas falhas que podem acontecer, né? Eu fiz uma conta rápida aqui, vamos supor que a gente tenha 64 clientes atrás de um único IP, cliente de banda larga. Cada cliente tem em média 5 dispositivos em casa. E cada dispositivo tem em média 100 conexões, né, simultâneas ali. E são mais de 30 mil conexões Muito. de um único IP. E o corporativo, né, principal vantagem aí com o IP delegado, como vocês falaram aí no registro BR, o IP público e fixo lá para o cliente, essa quantidade de acesso vai ser muito menor. Então a possibilidade de ele ter aquele IP bloqueado, né, entrado numa blacklist Muito é difícil. muito mais difícil. É. Um ponto também que você também tocou, que a gente tem que. Não pode deixar de falar aqui, né? Essa questão da simetria e da assimetria de banda, né? Ontem eu estava preenchendo uma proposta e lá estava assimétrico e simétrico, né? Assimétrico é quando há uma diferença, né? Uhum. De valores. Por exemplo, um link banda larga, ele é um link assimétrico, né? Ele é um link que tem é, 100%, é isso? 100% de download, né? E Sim, 30% de upload, correto? isso, E correto. Isso. o link corporativo e dedicado para provedores, ele é um link simétrico, né? Que tem 100%, né? De banda. Então, muitas pessoas me perguntam o que que é download e o que que é upload, da perspectiva do Nokia, assim, como que vocês definiriam essas nomenclaturas, né? Assimétrica, simétrica, que o link banda larga tem, o que o corporativo tem, o que que é download, o que que é upload? Num exemplo para quem está chegando agora no mundo, né? Assim, de configurações, de internet e tudo. Como que a gente poderia definir em palavras o que seriam isso? Eu acho que eu tenho um exemplozinho
bastante simples, que é o que mais detalha essa situação. Imagine que eu tô em um ponto A e você tá num ponto B. E aí existe um asfalto para que liga eu e você. Para mim, pelo asfalto, eu tenho que ir para um lado, né? Sim. E para você voltar, você tem que voltar pelo outro. É. É a mesma coisa do upload e o download. O upload, ele é como se fosse eu saindo de mim até você. E o download é o que vem de você para mim. Então, é um exemplozinho bem simples, que é o que eu saio, o que eu mando para a internet, o que eu disponho para a internet é considerado upload, porque é o que está saindo da minha rede, está saindo da minha infraestrutura. E o que vem da rede externa para dentro da minha rede é o download, que é o que estou buscando fora da rede. Que geralmente o download ele é um valor muito maior do que o upload, porque o upload é mais usado para quem provê algum conteúdo. E voltando isso para o corporativo, você tem essa vantagem porque algumas empresas elas usam os sistemas de acesso externo, banco de dados externo. E você ter essa característica de ter simetria nos dois, tanto no upload quanto no download, garante essa qualidade, né? Porque vamos supor, eu contrato 100 megas. E eu preciso fazer o upload constantemente lá para meu banco de dados em nuvem, que ele precisa ser armazenado os dados, então eu preciso ter uma quantidade de upload maior. Então, você tendo esse upload maior, garante essa capacidade para você, opa, coisa que eu iria gastar X tempo fazendo, eu vou gastar muito menos tempo com um upload maior. Fora que você também não degrada a sua rede, porque à medida que você vai mandando arquivo para fora, se você chegar num ponto que saturou ali, que chegou no limite, pode degradar a sua rede. E quando você tem uma latência simétrica, você não chega nesse limite Quando você fácil. fala de degradar a rede, por exemplo, eu tenho 100 megas eu contrato um link de 100 megas de 200, de 100 megas, para ficar Isso. mais claro, né? Eu tenho Uhum. 30 de Upload. upload. Então, ou seja, se eu for fazer um upload, eu tô aqui, eu sou o editor desse podcast. Então, esse podcast está indo ao ar, né? Então, ele está fazendo um upload. Então, se eu topei a minha banda de 30 megas de upload, né? De mandar Uhum. arquivos, eu posso degradar, no caso, a minha de 100, correto? Seria isso? Isso. Você degrada toda a sua rede no modo geral, porque assim, quando você satura um desses dois, você tem uma degradação da rede. Então Quer eu já dizer, não teria mais os 100 megas você se eu fica quiser quando fazendo download. você fica naquela questão chamada de gargalo. Fica lento para a informação sair do seu computador para chegar na rede, entendeu? Já com o upload simétrico, não, você vai gastar menos tempo fazendo aquele upload de arquivo e você pode chegar não chegar nesse limite e você não degradar a sua rede, entendeu? Você mantém uma qualidade. Só um parênteses, né? Você até tem o seu 100 mega para fazer o download, né? Porque a velocidade que a Sim. gente oferece, como a gente fala, é full duplex, Full né? duplex, é. Porém, todo download precisa de um upload, né? Para você solicitar um arquivo à A minha internet, solicitação para você chegar a lá. solicitação precisa chegar lá. E se você, Exatamente. como mal usou a analogia, e se seu caminho de upload está saturado, né? Uhum. Você não consegue chegar até o download, você vai ter dificuldade para fazer o download. Inclusive, normalmente o download não usa esse protocolo, mas muitos protocolos da internet, ele precisa de confirmação, né? Então, a internet manda um pacote para mim, que é download, e eu confirmo, esse pacote chegou, gera um upload. Ele manda outro pacote, entendeu? Então, sem download, eu não vou ter download. Sem Sim. upload, eu não vou ter download. E os dois andam, trabalham junto, né? Tanto você precisa de um quanto de outro. Se você limitar um, o outro não funciona para nada, porque um tá limitado, que é aquilo que o Diego falou, que esse aí é o protocolo TCP, né? Que é que a gente Sim. usa. Então, se eu preciso baixar um arquivo, eu preciso perguntar ao servidor primeiro se aquele arquivo tá lá para ele poder mandar o arquivo para mim. Se imagine que nessa rodovia eu tô lá preso num engarrafamento, como é que eu vou chegar lá para poder mandar? Mas aqui tá livre. Eu não Você tenho tá, como. você tá um engarrafamento numa via, na Uma mão via só. só, a outra tá livre. Então, assim, tem que ter essa disponibilidade das duas para você ter uma qualidade ali no acesso. Então, quando o cliente ele opta, né, por contratar um plano corporativo, ele está contratando um plano simétrico, ou seja, não existe a possibilidade de, se você topou um, você está topado tudo, né? Então aí você vai precisar de um upgrade de link, Upgrade, né? justamente. Exatamente. Então, hoje você contratar um link simétrico é uma das grandes vantagens hoje da empresa Sim. devido a esse problema. Justamente. Interessante isso aí. Para quem tá em casa, por exemplo, pode pensar, então o banda larga eu vou ter problema de upload.
Não, porque a característica do cliente banda larga é usar a internet, Sim. né? É baixar dados, não entregar dados, né? Não fazer upload. Então, a gente oferece 30%, mas ele usa ali 5, 10% no máximo, entendeu? Geralmente, quando eu trabalhava no Nokia, eu já trabalhei no Nokia por alguns anos, né? Eu sempre vi ali que o cliente ele usava mais o seu download do que o Uhum. upload, né? No gráfico de consumo dele, ele estava com download lá e upload lá embaixo. Sim. Eu já vi também empresas usando quase que Igual. igual, né? O igual ou 50%. É uma empresa que tinha, na época que eu trabalhava no Nokia, até 2015, né? Então ali a gente tinha velocidade de 10 megas ali no máximo ali. Então eu via clientes ali com 2 megas de app, né? Consumindo 5 de down. Uhum. Então, É porque assim, a característica de um cliente banda larga não é ele prover, né? Ele não provê nada na internet, ele consome da internet. Então, o upload dele ali, que é o que vai mandar para a internet, é praticamente zero, né? Já o download ele vai consumir mais justamente por isso, porque ele consome, então ele precisa chegar naqueles destinos, precisa receber daquele destino. Já a empresa é diferente, tem empresa que ela tem sistemas, que ela provê alguma coisa ali, entendeu? Algum sistema, algum parâmetro de acesso, algum tipo de conteúdo, né, que precisa ir para a internet, que precisa, por exemplo, ir para a rede social. Então, assim, ela envia conteúdos. Então, para ela ter a simetria é importante por conta disso, né? A Se a gente simetria. for olhar, por exemplo, o consumo dos servidores do YouTube, né? A gente vai ver o upload lá em cima e o download lá embaixo, Uhum, né? Então, o YouTube não poderia contratar uma internet de banda larga, vamos dizer assim, né? sim. um dos pontos, né? A gente já está chegando aqui quase que no final aqui da nossa conversa. E aí, assim, um dos pontos que a gente tem que destacar é alguns serviços que a HNet ela oferece para cliente, né, corporativo em si. E um fator, né, que seria a interligação, Uhum, um dos pontos com o serviço que a gente oferece para o cliente, que eu acho muito, muito interessante, essa questão, você tem uma empresa que a gente tem muitas empresas que têm filiais, que contratam interligação com a gente. A gente tem empresas de radares, né? Antena de radares que a gente tem aí dentro das cidades, né? Que eles contratam ali um link, ele contrata um link principal, coloca na matriz e os radares são através de interligações, né? Estão ligados ali com os servidores dele, interligado, né? uhum. De fato na nossa rede. Um outro serviço que nesse caso aí seria já para provedor, que a gente oferece e que nos últimos tempos tem se popularizado, né? Que é o anti-DDoS, né, Diego? Você pode falar um pouco para a gente desse Sim, serviço? sim. Ultimamente a gente tem enfrentado, né, principalmente aqui no Brasil, grandes ondas de ataque, né? O ataque DDoS, que é chamado, né? Ataque de negação de serviço. Basicamente, o que seria esse ataque? É quando um servidor, né, da internet ele faz tanta requisição a um determinado destino lá, que o destino não consegue responder e trava. Porque os nossos roteadores, os nossos computadores são ensinados a responder às requisições, né? Seja requisição simples de ICMP, de ping, por exemplo, ou uma requisição mais complexa. Então, quando eu tenho uma quantidade alta de requisição e eu não consigo responder, dependendo do processamento daquele dispositivo, ele vai travar, ele vai reiniciar. Então, esse tipo de ataque está bem comum. E a gente não tem servidores de mitigação próprio na nossa infraestrutura ainda, mas a gente usa um link, né, protegido. Normalmente a gente chama dessa forma, é um link protegido. Então, quando o ataque vem para aquele provedor, né, que contratou o nosso serviço, o nosso serviço de detecção, né, via Flow, ele já detecta automaticamente questões de segundos que tem algo estranho ali na rede e já joga aquele link para proteção, correto? Então todo o tráfego dele vai passar por essa operadora, né, que oferece a proteção, vai passar por essa operadora. Ela tem caixas de mitigação, que é chamado realmente dessa forma, tem caixas de mitigação onde tira todo o tráfego sujo
e entrega todo o tráfego limpo para o cliente. Ele fica ali, isso é configurável, né? Ele fica durante um tempo naquela proteção. Quando o ataque cessa, sai automaticamente e volta para os links comuns. Hoje o cliente que vai contratar uma empresa, uma cerâmica, uma distribuidora, ou uma transportadora, que eles contratam o link com a gente, ele está protegido do ataque DDoS? Sim, sim. Todos os clientes corporativos já estão na proteção automaticamente, correto? A gente não vende esse serviço à parte para o cliente corporativo, né? Já é incluso. Já é incluso. Aí o cliente de link dedicado, como tem um tráfego alto, como a gente tem um curso a mais por ASN, né, por empresa, né, de provedor, né, por provedores, então ele tem que pagar uma taxa ali, tem que contratar esse serviço para a gente proteger o tráfego desse cliente. Aí, em questão de infraestrutura, é automático, tá? Você contratou o link hoje, automaticamente você já vem com serviço de proteção. E assim, se caso você receba um ataque para dentro do seu serviço, em coisa ali de 3 minutos, ele já joga na proteção e já mitiga todo aquele tráfego para você, deixando só o tráfego limpo passar. Isso aí o cliente Corporativo. corporativo. O provedor ele tem que contratar a parte, mas funciona da mesma regra, tá? Mas a questão do nível do serviço é automático. Identificou o ataque, não tem assim, interferência humana, nada. Ah, eu tenho que chegar lá e colocar. Não. Ele identifica automaticamente que está recebendo o ataque e já direciona para os serviços de mitigação. E naquilo ali ele vai ficando até que o ataque cessa. Se, por exemplo, chega um ataque para você e ele fica lá 3 dias com um ataque direto, ele vai permanecer na segurança por 3 dias, até ele cessar. A partir do momento que ele parou de receber o ataque, aí ele, opa, a gente identificou que parou, vamos voltar ao normal. Isso é tudo automático, então não tem interferência humana. A vantagem é essa, né? Que você tem algo que não precisa ter a expertise de alguém ou alguma pessoa poder fazer. O próprio sistema mesmo já identifica e já mitiga esse ataque. E hoje é bastante comum esse tipo de serviço no Brasil, né? Essas operadoras que têm essas caixas de mitigação. Mas há um tempo atrás era muito mais difícil contratar. Eu lembro que lá em 2016, né, quando começou a surgir umas ondas de ataque, a Gainet teve que contratar uma empresa de Miami para fornecer esse serviço. E nessa época eu já vi empresa quebrar por conta de ataque de DDoS. Sim. Porque o provedor que não tem uma infraestrutura robusta, o roteador de borda não vai aguentar um ataque, né? Então ele vai o tempo todo travar, às vezes até ter que ser reiniciado manualmente. Então, imagine aí um provedor uma semana praticamente fora, né? Internet funciona, para o tempo todo, funciona, para. A internet hoje você não pode ficar sem, né? Imagina uma Justamente. empresa que precisa ali emitir nota todo santo dia, então não tem como ele ficar sem internet, é praticamente impossível. Justamente. E a vantagem de você ter essa proteção é isso, né? Você tem essa segurança na sua infraestrutura, você tem essa segurança na sua rede. Bom, gente, então a gente está chegando aqui ao final, né, de mais um Podnet. Eu queria saber de vocês se tem alguma consideração, alguma coisa para poder, uma mensagem, alguma coisa para a gente deixar aí para o público. Eu queria agradecer, né, a Gainet por essa oportunidade, né, de a gente estar discutindo, né, passando um pouco do nosso conhecimento. E para o provedor, né, para o corporativo aí da ponta, eu quero deixar a mensagem que é o seguinte, que pensem, né, bastante, coloquem realmente na ponta do lápis ali, façam contas, o que é importante, né, para a empresa hoje. Porque, como a gente já falou aqui, né, a gente já viu muita empresa não dando importância, né, para a área de internet, para a área de tecnologia, de equipamento, e a empresa não sustentar, não conseguir se sustentar, correto? Então, eu acho que essa parte de internet, de segurança, né, ela é muito importante. A empresa tem que sim valorizar, né? Não tem aquele negócio, nunca vai acontecer comigo. Sempre Né? acontece. Sempre acontece. E quando é que acontece? Na hora que você está mais precisando, né? A gente já viu empresas que precisavam de um link com contingência, né? Por exemplo, precisa de um link backup, ter 2 rotas ali. A empresa, para
não gastar, né, para diminuir custo, não contrata, e na hora que a empresa mais precisa, né, o link principal rompe, demora para voltar e tal. Então, é algo que tem que ser valorizado, né, tem que ser dado bastante importância, porque isso vai fazer diferença, com certeza. É, e assim, o que você falou completa tudo. Completa tudo. E eu queria agradecer também a oportunidade, né, pra gente poder discutir sobre isso, que eu acho que é um ponto importante até para poder esclarecer esses assuntos. Porque, assim, algumas empresas, que nem o Diego falou, acha que é banal. Ah, não, eu tendo internet aqui já é o suficiente. E quando na verdade não é, porque assim, você precisa ter uma disponibilidade, você precisa ter uma equipe que te apoia, que tá com você ali nos momentos que você precisa. Porque assim, quando tudo funciona, é perfeito. Sim. Porque quando tudo funciona, todo mundo é bom. Mas na hora do problema é que a gente vê o que é realmente bom, né? Quem realmente Quem também é bom. realmente é bom. Então, assim, na hora do problema é que a gente vai buscar. Opa, peraí, eu tenho um problema, deixa eu falar com a HNet. Então, assim, a gente. Algumas empresas, ela não tem essa visão, né? De que na hora que tá funcionando é bom, mas na hora do problema fica ali, sei lá, 8 horas, às vezes um dia, dois parado. Não pode acontecer, né? Uma empresa, na minha visão, acho que uma empresa, imagina a HNet ficar só um dia parado. Não tem como. Então, assim, a gente tem que dar importância na área de tecnologia, na área de infraestrutura de rede, na área de disponibilidade, justamente por causa disso. Porque se chegar um ponto de parar, de não ter mais, você vai ter prejuízo, você vai ter um gargalo com alguma situação, ou até perder vendas com algum fornecedor, alguma coisa assim, porque você não tem uma disponibilidade ali de internet, né? Bom, como todos os meus colegas aqui, eu queria também agradecer a HNet por essa oportunidade de estar aqui, né? E explicar também que a internet hoje ela é uma coisa muito necessária na sua empresa, né? Para você que é empresário que está assistindo. E ela não é realmente uma coisa tão cara, né? Hoje você paga coisas muito mais caras que a internet e que tem muito menos serventia. A internet hoje ela é essencial para o funcionamento da sua empresa e é digamos assim, ela não é ela é um ativo, né? Uma coisa muito barata pelo que ela proporciona. Então, ou seja, você com internet de qualidade, como o Maurício falou aqui, né? Toda internet vai funcionar? Provavelmente, talvez sim. Mas na hora que você der um problema na sua conexão e você ter um direcionamento, um suporte, saber com quem falar, isso é primordial para que você obtenha sucesso, desempenho nas suas vendas, né? Desempenho nos seus processos quando você precisar desenrolar aí notas fiscais, vendas, faturamento. Então, você contando com a equipe que está ali 24 horas pronta para te servir é muito importante. Então, se você está aí e ainda está num link banda larga ou em um corporativo que, quando você precisa, geralmente demora muito de resolver o seu problema e você ainda não é cliente da HNet, aproveita e venha para essa empresa que preocupa com você, preocupa com a sua empresa, preocupa com o seu negócio. Então, pessoal, espero que tenha gostado. Se você gostou, aproveita aí também e se inscreva no canal, porque tá vindo aí muitos podcasts, né, com assuntos diversos. Tivemos um com o CEO da empresa, com os diretores, com os fundadores recentemente. Tem esse, vai vir muito mais. Então, se você também pode aproveitar aí, deixar aí o like, que vai ajudar o YouTube tá entregando esse conteúdo para outros colegas de vocês. Até a próxima. Obrigado. Valeu, valeu, valeu.